cidade em manhã, na serração se desenha seu lindo vulto de sol. Vai, faça a vida valer, a cor da praça parada, canto poeto calado, quando amanhã faz valença. Vai, sua voz é presença, vai, sua voz é presença, vai, sua voz é presença. Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma edição do projeto de Conversa em Conversa da Fundação Cultural Filantrópica Léa Brentanha de Valença, no estado do Rio. Esse projeto ele pretende homenagear os artistas da nossa cidade. E hoje é a vez das artes visuais com o José Augusto Petrillo, que é valenciano, mas que se encontra morando em Juiz de Fora há muitos anos. Ele recebeu o nome artístico de Petrillo. Então eu quero apresentá-lo a vocês, agradecendo já a ele aceitar esse convite e agradecendo a vocês também, que estão nos prestigiando em todos os vídeos que nós lançamos no YouTube. Com vocês, então, José Augusto Petrillo, o Petrillo. Olá, o meu nome é José Augusto Petrillo, eu sou natural de Valença e há 26 anos resido aqui em Juiz de Fora e gostaria de agradecer o convite de estar podendo participar desse projeto com a dona Dilma. E aí vocês me fizeram algumas perguntas e eu vou respondendo no decorrer do vídeo. Eu não sou muito bom em vídeo, fico um pouco tímido, mas vamos lá. Aqui vocês me indagam como que foi meu caminho até as artes, né? Bem, eu comecei a desenhar aos 11 anos, comecei fazendo um curso com a Maria José Marchiori, que é aí de Valença, onde que ela, acredito eu, tenha sido uma pessoa que tenha despertado o interesse pelas artes em bastante pessoas, né? E logo então eu comecei a frequentar grupos de estudo em Barra Mansa, Volta Redonda, onde comecei a participar de diversas exposições fora de Valença já, e com isso vim me interessando pelas artes visuais desde então. Eu sempre tive ideia, já desde cedo, que eu gostaria de fazer belas artes, que foi o que eu fiz, e assim, de início, né, a gente, assim, por muito cedo, eu resolvi que eu queria ser artista, eu devia ter aproximadamente de 3 a 14 anos, e eu falava assim com os meus pais que eu gostaria de ser artista, e falava assim, pô, mas você quer ser artista? Sei lá, você não pode ter uma outra profissão? Porque para muitos, às vezes, você escolher uma profissão como artista não é uma profissão assim muito previsível, né? E eu resolvi ser artista por convicção e gosto e não me arrependo nem um pouco de ter feito a escolha que fiz. E hoje eu trabalho como professor de uma faculdade privada no curso de arquitetura e urbanismo e de design de interiores e design de moda, como professor de desenho e plástica, que é onde se cuida com a parte estética dessas profissões. Então, assim, hoje, se eu falasse assim, você gostaria de ter sido arquiteto? Também, eu gosto muito da questão dessa espacialidade, de quando você discute o espaço, discute o lugar, que é uma coisa que está presente na minha poética, que com toda certeza ela interfere no meu trabalho artístico. Como se dá o meu processo de criação
Bem, ele se dá assim, de várias formas, né? Assim, eu não sou uma pessoa assim muito que tenho assim uma certa sistematização do meu processo. Às vezes, muito a questão de observação. Eu costumo brincar que às vezes eu tenho algumas fases que são assim silêncios estéticos, que eu não consigo produzir nada materialmente, mas eu consigo produzir bastante coisa mentalmente, e aí depois eu preciso assim, digerir isso tudo, colocar isso tudo para fora, e aí assim, aí entra no ateliê, produz muita coisa. E geralmente quando eu estou para fazer alguma exposição, se eu for ter que escolher 50 obras, eu faço 120 obras, para poder ter essa margem de ter escolha do que realmente foi assim, assim solidificado ali naquela narrativa. Então assim, eu sou uma pessoa que eu produzo muita coisa, mas nem tudo é aproveitado, entendeu? Assim, eu também sou muito crítico ao que eu produzo. Então, assim, algumas coisas, assim, muita coisa que eu produzo eu também descarto, tá? Que eu acho que é uma forma de não se colocar muita coisa no mercado e também de se manter a qualidade. Bem, a questão, a gente está falando do processo de criação. Eu já falei que eu trabalho na faculdade de arquitetura, e a questão dos espaços são uma coisa que faz parte da minha poética, assim, de estudar volumes, lugares, e até então eu descobri que essas curvas de nível, que são aqueles levantamentos topográficos, são uma linha do lado da outra. Para que significava aquilo? O que significava esses levantamentos topográficos? E aí eu descobri que quando uma linha estava do lado da outra, que ela sempre tem que estar do lado da outra, são as diferenciações de altura de terrenos. E aí eu, curiosamente, eu entrei na sala de maquete e vi duas impressões muito grandes com um levantamento topográfico daqui de Juiz de Fora, e eu perguntei se alguém ia fazer, de quem que era, e falaram que iam jogar fora. E eu me apropriei daquilo, coloquei no fundo do meu ateliê, e esse papel ficou pendurado por volta de um ano mais ou menos, aquilo lá. Falei assim, um dia eu ainda vou usar isso, um dia eu ainda vou me identificar com isso de alguma forma, eu vou aproveitar isso em algum lugar. Até que um dia, eu conversando com a professora, ela me explicou, e aí aí eu perguntei para ela assim, pô, mas se uma linha está do lado da outra, por que não pode ter uma outra linha cruzando? Ela falou assim, mas se uma linha cruzar com a outra, esse lugar não vai existir. E aí que eu comecei a me interessar realmente pela questão, mais ainda da questão de espacialidade, quando eu comecei a criar e investigar lugares que não poderiam existir, onde eu criava levantamentos topográficos de lugares que não eram possíveis de existir mesmo, fisicamente. E até que eu faço um projeto para a Caixa que chama Cuore, que eu faço o levantamento topográfico do coração. Eu pego realmente a questão morfológica do coração mesmo, me aproprio dessas imagens de coração e faço desse coração como se fosse uma curva de nível mesmo, e vou fatiando esse coração como se fosse uma peça de frios, tá? E uma grande instalação, aonde eu pudesse percorrer nesse espaço que eu estaria falando do coração.
e também de estar fazendo uma alusão de você se olhar para dentro, de como você é por dentro, né? E então não somente o lugar físico, né? Como o lugar assim de paisagem, de você olhar a paisagem reta, mas agora desse momento, na hora que eu estou olhando a paisagem com as curvas de nível, eu estou olhando ela para dentro da terra, para baixo. E também a questão agora de pegar o coração como um lugar também, mas não um lugar físico, um lugar imaterial que está dentro de cada um. E daí eu comecei a desenvolver vários trabalhos de uma série chamada Lugar que Ninguém Habita. E comecei a escrever dentro dessas impressões, e daí foi. Também eu fiz uma exposição chamada Etéreas, que eu trabalhei com a paisagem bem fluida, é como se eu estivesse desenhando várias visões perspectivadas de espaços, e aonde eu fui colocando um voal sobre o outro, aonde que todas as vezes que eu montasse essas instalações, eu estaria criando um lugar diferente. Então eu estaria me apropriando assim dessa variação desses espaços. Bem, e em 2018, quando eu propus o Cuore, que foi 2016, 2017, foi com o primeiro rompimento daquela barragem de Mariana, e foi uma coisa que mexeu muito comigo. Até se vocês repararem nas imagens, tem como se fosse um grande barrado embaixo, no chão, como se estivesse fazendo alusão à lama, né? Dessas pessoas que morreram soterradas. E 2 anos depois vem a questão da barragem de Fundão em Brumadinho, que aí eu falei assim, gente, eu morando em Minas, eu acho que assim, já que eu tenho como premissa e uma matriz visual que me interessa as curvas de nível, por que não recriar esses espaços e essas lacunas de saudades das pessoas que se foram em Brumadinho? E o que eu faço? Eu crio várias vitrinezinhas, assim, várias maquetezinhas com esse levantamento topográfico de Brumadinho, e coloco todas as pessoas, ninguém caída, todas as pessoas de pé, como se eu estivesse congelando esse instante que ocorreu o desastre com as barragens. E isso foi um trabalho bem assim difícil para mim de ser feito, porque envolve muita questão de muita gente, né? De ter que fazer a pesquisa de campo, de ver como que essas pessoas, de conversar com as pessoas. Eu fui a Brumadinho para poder fazer essa conversa. Eu tenho um amigo que participou da questão dos registros de lá, vi algumas fotos, então foi uma coisa bem assim doída. E atualmente eu estou fazendo uns trabalhos que estão sendo feitos desenhos em cima de mapas, aonde eu estou tratando da questão desses movimentos migratórios de pessoas, aonde como se elas fossem pessoas invisíveis, né? Essas pessoas invisíveis, aonde elas não têm parada. Quantas pessoas que se lançam lá na Somália ao mar em um bote para tentar entrar na Europa, e as pessoas estão assim como se fossem números, né? Tentando entrar nos Estados Unidos, no México, enfim. E até mesmo os próprios venezuelanos aqui no Brasil. E eu tive a oportunidade de ter contato com alguns refugiados aqui da Venezuela, aonde eles são assistidos numa instituição
do qual eu participo, e eu tive essa oportunidade de poder ouvi-los e entendê-los, de como eles chegam, de como você sai de um país somente com uma carteira de identidade, né, e a roupa do corpo, e mais nada. E aí você tem que mudar para um outro país, e essa sua nova estada você tem que começar tudo de novo, né? Assim mesmo você tendo trabalho, estudo, algum outro ofício, você tem que assumir uma nova vida num outro país. Enfim, esses são os últimos trabalhos que eu tenho feito, que são esses em cima de mapa, e fiz agora uma exposição onde eu participo como artista e um dos curadores da exposição, chama Sentada à Beira do Tempo, do Murilo Mendes, que é uma homenagem ao Murilo Mendes, onde cada artista pegou um poema e cada artista fez a sua interpretação do que o Murilo Mendes, assim, pegou um trecho, né, e falou do poeta, né. A minha poesia foi chamada A Flecha, onde ele fala que a gente, que parece que as pessoas estão sentadas à beira do tempo. É mais ou menos o que a gente tem hoje, nesse momento difícil que nós estamos vivendo de pandemia. Parece que nós estamos inertes, né? A gente está congelado, a gente está vivo, graças a Deus, mas por um determinado motivo ou outro, você não pode sair, você não pode se comunicar com as pessoas, há uma certa inércia no ar, uma certa inércia que a gente tem que romper, né? E assim, essas relações humanas, elas estão ficando prejudicadas. E eu acho que a arte, ela pode vir a contribuir não somente com uma questão contemplativa, mas também como uma questão social, uma questão que essa arte ela pode mexer com você de alguma forma, te tocar, te atingir, e a função da arte também é essa, te afetar e te transformar de alguma forma. Quando a cidade amanhã na serração se desenha seu lindo vulto de sol, vai, faça a vida valer, vale os pardais no jardim.